Estamos tratando sobre a série Vida no Altar. Nós estamos falando aqui de casamento, de levar a noiva até o altar. Nós não estamos falando aqui também da atividade sacerdotal do Velho Testamento e todo o sistema de sacrifícios que ali tem. Nós também não estamos usando essa expressão como se fosse uma expressão bíblica. Você não vai encontrar, pelo menos na edição revista atualizada, a expressão vida no altar. Nós estamos falando desse tema para falar de santidade, para falar de vida na presença de Deus, vida perto do Senhor, vida separada para o Senhor, uma vida santa. Semana passada, pastor Robson fez menção aos altares do Velho Testamento, ao tabernáculo, ao lugar de encontro com o Senhor, e fez uma ponte destas coisas com um novo momento que foi o altar do Cordeiro, Jesus Cristo, e hoje nós devemos nos oferecer a Deus como ressurretos dentre os mortos. Eu tenho ruminado um pouco essas ideias sobre vida no altar. Eu fiz algumas pesquisas na Bíblia, procurando textos relacionados com santidade. E eu percebi que esse tema não é fácil. É um tema complexo e é difícil você traduzir algo que mexe muito com o nosso introspectivo, mexe com a nossa postura e trazer isso de forma mais palpável, sem ser hipócrita, sem tornar alguma coisa abstrata, mas levar isso para o campo da vida mais prático. E eu tenho pedido sabedoria do Senhor para transmitir esses ensinos práticos ao teu coração. E dentro dos textos bíblicos que eu pesquisei, eu me deparei com esse texto de Isaías. E percebi que está implícita dentro da ideia deste texto o tema santidade. Porque Deus mostra uma profunda indignação. Ele fala sobre as pessoas que aparecem para oferecer sacrifícios, para as pessoas que vão orar, para as pessoas que vêm nas festas, nos cultos, nas celebrações, para as pessoas que servem as ofertas e entregam suas ofertas. E ele reclama disso, dizendo assim que essas pessoas não poderiam vir ao seu altar, aos seus atos, com esta cumplicidade com as coisas erradas. E ele diz: não quero esse tipo de culto, não quero que vocês compareçam no altar desse jeito. Então esta ideia de altar e de santidade, principalmente numa direção dele bem imperativa: lavai-vos, purificai-vos, tire a maldade do vosso coração, não tem como deixar de pensar em santidade nesse texto. O profeta Isaías é um profeta cujo nome significa o Senhor salva. Ele atuou na monarquia dividida de Israel, principalmente no grupo do norte, do sul, em Judá. E ele fazia parte da aristocracia do seu tempo. Ele era uma pessoa bem influente, uma pessoa com boa formação. E ele revela a indignação de Deus com relação ao povo. O povo ainda estava naquela fase de desobediência, ele alertando, falando do juízo de Deus, porque se esse povo não ouvisse a sua palavra, seria real o juízo que Deus instalaria, e vindo um povo de fora. O texto deixa claro que ele começou seu ministério no ano da morte do rei Uzias. Isso dá uma precisão no ano 740 a.C. Ele casou e teve pelo menos 2 filhos, a gente encontra isso nos seus escritos. E tudo indica que ele tenha passado a maior parte da sua vida em Jerusalém, e ele tenha sido muito influente no rei Ezequias. Uma característica muito interessante é a expressão que ele usa, o Santo de Israel. Pelo menos 25 vezes você vai escutar ou você vai ler essa expressão que ele utiliza se referindo a Yahvé, se referindo a Deus. Outra característica interessante do profeta Isaías é que ele é conhecido como profeta evangelista, o profeta messiânico que aponta para Jesus. E um dos textos mais conhecidos é Isaías 53, que fala do Senhor Jesus. Dos seus 66 capítulos, nós podemos dividir em 2 grandes blocos. O primeiro bloco vai do capítulo 1 até o capítulo 39, e você vai perceber ali juízos de Deus. Deus dizendo que vai acontecer com o seu povo, com Judá, com o povo de Israel, com a Síria, com os babilônios, com o Egito, com os edomitas, com a Filistia, com vários povos em torno de Israel. Por causa da desobediência, ele fala do juízo. Mas o segundo grande bloco, a partir do capítulo 41 até o 66, ele vai fazer uma abordagem da consolação. E aqui o Messias aparece com muita evidência. Queridos, Deus não acorda de repente com mau humor. Falou: hoje eu estou chateado com os brasileiros e vou tomar uma medida.
Ele não faz isso na história com o próprio povo dele, Israel. Olha, eu estou chateado hoje e eu vou descontar em alguém. O nosso Deus é um Deus que trabalha muito antes de tomar qualquer medida, trazendo esclarecimento. Ele não age com ímpeto assim, de repente vou fazer isso. Os profetas são levantados justamente para advertir, a fim de que a sua vida não entre no buraco. Os profetas são levantados para sinalizar ao povo que, se continuar naquela trajetória, naquela rota, vão ter problemas. E se o povo ouvir a palavra do profeta, que é mensageiro de Deus, Deus refaz a história, muda a história. O profeta Isaías foi levantado para advertir: se vocês continuarem na desobediência, vocês vão ser levados daqui. Vocês vão ser levados para uma outra terra. E por incrível que pareça, o povo não conseguiu assimilar. Eu vejo neste capítulo 1 de Isaías algumas advertências divinas e um chamamento afetuoso do seu povo e de uma rota que ele aponta para seguir. Pastor, vida no altar, que tema bom, tudo bem, santidade, mas como é que é isso? Como é que traduz isso para a minha vida particular? Eu queria apontar com esta temática, com este título para a série Vida no Altar, algumas sugestões que eu encontro aqui nesse capítulo 1, dos versículos 1 a 20, sobre qual é o caminho que você pode trilhar se você quiser ter uma vida no altar. Então não é algo abstrato, é algo prático, porque penso que esse texto elucida, deixa com clareza essas informações. Então, o caminho do altar. Se você quer trilhar no caminho do altar, você em primeiro lugar precisa ter uma visão clara do que Deus pensa. O texto bíblico começa visão, e depois a palavra que ele utiliza é ouvir, versículo 2, porque o Senhor é quem fala. Meu irmão, é tão ótimo você viver uma vida instruída, orientada. Isso começa na nossa casa, isso começa com seus alunos, isso começa num curso. Olha, o acordo que nós vamos fazer aqui vai ser esse, nós vamos usar esta metodologia. E Deus chega dizendo para o povo: esse é o caminho, essa orientação. Você precisa descobrir o que Deus pensa, e tudo o que Deus pensa está registrado aqui. Se você quer avaliar se você está no caminho do altar, é só aferir se o que Deus pensa e o que Ele fala em sua palavra tem sido compatível com a sua vida, ou se a sua vida tem sido compatível com aquilo que Deus fala, com aquilo que Deus pensa. É a primeira coisa que você que quer ter uma vida no altar precisa fazer. Você precisa olhar para este livro e dizer: Deus, parece, eu tenho vivido conforme a tua instrução. Ao que parece, não tem sido assim. Porque eu percebo nesse texto uma certa angústia de Deus e uma indignação. Eu gosto muito de ouvir os Salmos, e todas as vezes que passa no Salmo 7, versículo 11, me deixa muito preocupado, porque Salmo 7, 11 diz o seguinte: Deus é justo juiz, e Ele sente indignação todos os dias. Todos os dias Deus olha para o seu povo, Deus olha para o planeta Terra e fica indignado. E olha, quem não poderia estar? Você que fez uma casa bonita, conseguiu ver alguém, pichou, estragou, quebrou lâmpada. É só olhar para os mares do seu planeta. É só olhar para uma praia. Vai em qualquer praia, desafio você, vai em qualquer praia e vê como esse indivíduo, igual a mim, igual a você, é capaz de jogar plástico no mar, é capaz de comer os seus lanches, sanduíches, jogar tudo no chão. Você vira e mexe, anda na cidade, vê gente bebendo seu refrigerante, jogando a latinha para fora. Então pensa num Deus criador, olhando do ponto de vista da criação, da beleza, da estética, da ordem, da higiene, e olhar para o mundo assim. Todos os dias Deus fica indignado. Agora, quando vai para o âmbito dos relacionamentos, quando vai para o âmbito da economia, quando vai para o âmbito da política, não tem como Deus ficar passivo, Ele fica indignado todos os dias. E Ele registra isso aqui no profeta. Criei filhos e cuidei deles, versículo 2, e eles estão revoltados contra mim. Vocês já viram um pai falando assim? Dei tudo para o meu filho, fez isso, e agora o cara se virou contra mim, nem dá as costas, nem me cumprimenta e nem vem me falar comigo. E Deus, Ele chega num ponto de dizer assim: o boi
conhece o dono. O jumento sabe onde o seu senhor coloca a coisa de comer, mas o meu povo não me entende. Deus está dizendo, o meu povo é mais complicado que boi e que jumento. Isso mostra uma indignação de Deus com relação à postura, e o que ele pensa é que nós não estamos dentro do padrão daquilo que ele esperava. Quanta tristeza, versículo 4, ai de vocês, nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, e ele chama a raça de malignos, filhos corruptores, que abandonaram o Senhor. E mesmo machucado, e mesmo ferido, mesmo com a cabeça doente, e com o coração enfermo, continuam rebeldes. É isso que Deus pensa. E essa visão, irmãos, não é legal, porque se você olhar para o versículo 6, ele diz assim, desde a planta do pé até a cabeça, não há neste homem que eu criei coisa sadia, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, hematomas, feridas não exprimidas, brilhando, quase que explodindo, cheio de pus, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Deus olha e tem esta visão do seu povo. E tudo em torno do povo também está afetado. A terra está assolada, as cidades queimadas, consumidas pelo fogo, a lavoura devorada pelos estranhos, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. Completo abandono e destruição. E ele usa uma linguagem, vocês parecem uma humilde cabana, abandonada em meio a um vinhedo arrasado, em meio àquelas plantações de uva, de videira, e você vê aquilo lá com uma choça, uma cabaninha mirrada ali dentro, ou como uma barraquinha caindo em meio a uma plantação de verduras ou de pepinos, desleixada. Esse povo displicente parece uma cidade sitiada, cercada pelo inimigo, sem chance de sobreviver. Esta é a imagem que Deus tem. E se você quiser ir para a vida no altar, primeira coisa, você tem que saber o que Deus pensa. Como é que Deus vê? Como é que Deus olha o mundo? Como é que Deus olha o seu povo? Mas em segundo lugar, se você quiser trilhar o caminho do altar, você tem que fazer constante autoanálise espiritual. Presta atenção, é o que ele diz no versículo 10. Cuidado com essa vida automática que você tem. A vida no automático ela é positiva em alguns aspectos, mas ela é perigosa em outros. Por exemplo, dirigir. Você hoje, quando já dirige há algum tempo, você dirige no automático. Você não fica lá nos carros antigos, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Você não fica pensando, você já faz isso no automático. Você já foi treinado assim, o seu sistema assimilou isso. Mas a gente pode levar essa vida no automático para a vida de culto. Domingo é dia de culto, o automático sinaliza você, ou você vem às 17 horas, ou às 19h15, se não tiver visita. O teu automático já assimilou isso, e você vem, você sabe que tem isto, tem um chamamento, tem oferta, tem um tal de gasofilaço, tem uns avisos que lá, e o teu automático funciona desse jeito. Depois vem o pastor prega, no dia de ceia tem ceia, depois pode ter apelo, tem um fechamento, dá a benção, e o automático liga, vou para a minha segunda-feira, e preparando para o dia a dia, e o automático é acionado. Por isso que essa autoanálise leva você a prestar atenção na forma como você serve a Deus na sua religiosidade. E aí Deus entra nas minhas intimidades da oração, Deus entra na minha intimidade da oferta, Deus entra na minha intimidade das congregações, das santas reuniões, dos cultos, e diz, eu não aguento mais esses cultos, eu estou enfastiado, essas ofertas que vocês me trazem, não adianta nada, porque ajuntamento solene, se não tiver correspondência e coerência com a vida. E o que Deus quer que eu faça é que eu analise a mim mesmo para ver se eu não entrei no automático, e eu estou fazendo as minhas orações para cumprir tabela. Deus, obrigado por este alimento que o Senhor me deu, em nome de Jesus, amém. Ou vai dormir, agora me deito para dormir, guarda-me, ó Deus, em teu amor, se eu morrer sem acordar, recebe a minha alma, amém. Automático. Por isso que quando ele entra no versículo 11 diante, de que serve para mim a multidão dos vossos sacrifícios? Pode trazer bezerro, novilho, cordeirinho, pode trazer rolinha. Eu estou farto desses holocaustos de carneiros, da gordura dos animais cevados, animal bonito, mas eu estou farto disso. Eu não me agrado do sangue de novilho, nem de cordeiro, nem de bode, não é isso que me interessa.
E quando vocês vêm para comparecer diante de mim, quem vos requereu só pisar dos meus atos? Quem foi que pediu todo esse corre-corre na minha casa? Para de trazer ofertas vãs, para que você dá um troquinho lá para mim? Ah, se sobrar eu dou, Senhor. Dízimo é o seguinte, eu dou se sobra. E nunca aprendeu a bênção de Deus, porque você dá, aí sobra, e não se sobra dá. Esse é o princípio bíblico do dízimo. Mas a gente leva no automático. Não continue trazendo para mim ofertas vãs, o incenso para mim é abominação. Esse negócio de festa, de santa congregação, as celebrações especiais, os retiros, as convocações das congregações, eu não posso suportar isso associado com a iniquidade. O ajuntamento solene com iniquidade não é do meu feitio. E essas festas e as solenidades, a minha alma aborrece. Estou cheio disso, é o que Deus está dizendo. São pesadas demais, eu estou cansado de sofrer. E quando vocês estendem a mão, levantam a mão, essa coreografia bonita, gospel, de nada adianta, é o que Ele está dizendo. Se você não fizer uma análise, se você não está no automático, se você não está entendendo o que você está fazendo. Não, fiz uma proposta de leitura da Bíblia lá e para cumprir tabela, eu tenho que ler a Bíblia. Você não entendeu, meu irmão. Você precisa da Bíblia para sobreviver, do alimento. Você precisa falar com Deus, da oração. Fui convocado, eu sou líder, tem que fazer esse tal de PCA. Meu irmão, crescer na graça do conhecimento é a hora de Deus. Então essas coisas não são no automático. Essas coisas são na compreensão, na análise, para que Deus comece a fazer uma investigação da coerência entre o seu procedimento exteriorizado e aquilo que está dentro do seu coração. Quem sabe fazer isso? Quem pode? É só Deus. Nenhum pastor consegue. Nós somos enganados pelas pessoas, só através do discernimento do Espírito nós podemos perceber, mas só Deus sabe quando uma pessoa não guarda coerência entre o seu coração e a sua coreografia externa, a sua exposição. Por isso, se você quiser ir para ter uma vida no altar, você precisa saber o que Deus pensa, você precisa fazer essa análise autocrítica da sua vida, para ver se a religiosidade que você tem apresentado, ela é compatível com aquele coração que é agradável ao Senhor. Mas em terceiro lugar, o caminho do altar exige que você realize uma imediata asepsia e preventivo. Asepsia é um termo técnico que os médicos utilizam, é utilizado na medicina. E asepsia são procedimentos feitos para impedir, olhem só, a entrada, a permanência e a proliferação de germes que provocam infecções nos organismos, nos ambientes e em objetos. Simplesmente são os cuidados de limpeza e higiene. Por exemplo, lavagem das mãos. E eu imagino que os médicos que estão aqui não chegaram um dia depois da formatura, foram lá no banheiro, pegaram um sabão bem legal, lavaram a mão e falaram: agora eu fiz a minha asepsia para o resto da minha vida. Não é assim. E tem muito crente que vive na fé cristã desse jeito. Eu já pedi perdão para o Senhor pela multidão dos meus pecados e já criei uma asepsia permanente na minha história. Não é assim. Essa asepsia, essa limpeza é constante. E eu quero usar essa asepsia para o plano espiritual, porque ela tem que ser permanente na sua vida e na minha vida. Deus, eu contaminei, eu fui em ambientes ruins, eu fui em ambientes que proliferam germes, eu fui em ambientes contaminados. Você anda no mundo, meu irmão, e você tem que saber que este mundo carregado de coisas ruins afeta a nossa vida. E se você não chegar na presença de Deus e fazer asepsia, você se bloqueia. É só ver a TV. Se você não fizer uma asepsia, é só cuidar, não ter cuidado com o WhatsApp, se você não fizer uma asepsia. Por isso que a palavra é muito imperativa para os ouvintes, para o povo de Deus. E a gente encontra isso no versículo 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade do vosso ato de diante dos meus olhos, e cessem de fazer o mal. Deus é curto e grosso. Tome banho, fica limpo, cuide da pureza do seu coração, tire a maldade dos atos, as intenções, o que está por detrás. E eu vejo tudo isso, afaste disso, cuide da maldade do seu coração, cesse imediatamente de praticar o mal, para com isso. É isso que Deus está dizendo. Abandone todas estas coisas,
Faça uma faxina geral na sua vida, uma asepsia completa no seu plano espiritual. Lave, purifique, deixe de fazer atos errados, ruins, cessem de fazer o mal. Aqui tem uma coisa curiosa que dentro da ideia teológica, algumas pessoas falam assim, ó, a salvação, Deus fez tudo por mim, eu não preciso fazer nada. Mas eu quero saber como é que se aplica, lavai-vos, purificai-vos, se eu tenho que fazer isso ou não, se a graça já fez. Porque uma pessoa que entendeu a graça, ela sabe que não é fazendo essas coisas que ela vai ser salva, mas porque ela é salva, ela faz essas coisas. Um salvo em Cristo Jesus, pela graça e por tudo que Jesus fez na cruz, ele sabe que no dia a dia ele tem que obedecer isso, porque senão tua mente impregna de coisas ruins, o teu coração brota coisas ruins. É o que Jesus diz. De onde que saem os maus desígnios? Do coração. A boca fala do que? O coração está cheio. Por isso que a Bíblia diz, cuidado daquilo que vê, cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você nutre e alimenta. Cesse de fazer o mal, faça uma asepsia na sua vida. E meu irmão, a asepsia ela é é individual. Vou fazer uma asepsia para todo mundo aqui, não tem isso. Você faz a sua asepsia, você faz a sua limpeza diante do Senhor, confessar os nossos pecados. Até aqui você precisa corrigir muito das suas orações de confissão de pecados, porque o termo jurídico para a palavra confissão é homologar, homologuel. E homologação, se alguém já fez uma homologação num sindicato, num lugar de trabalho, no Ministério do Trabalho, homologar um fechamento com um funcionário, ele vai dizer o seguinte, olha, aqui o teu patrão está dizendo que você tem isto, ele cita item por item, isso é homologar. Então essa homologação que a gente faz de Deus, Deus, perdoa a multidão dos meus pecados, ela é errada. Você tem que dizer para Deus, o que você tem errado? Deus, eu falei com isso, falei com a minha esposa, falei com meu marido, falei com o vizinho, perdi a estribeira, chutei o balde, Deus, eu pensei coisa errada, Deus, eu estou com vontade de matar aquele indivíduo, Deus, me ajuda. Homologar é detalhar diante do Senhor, isso é asepsia. Se você quer ir para o caminho do altar, você tem que fazer isso, saber o que Deus pensa, fazer essa análise dentro do seu coração. Em terceiro lugar, você tem que fazer essa asepsia espiritual. Mas quando ele faz a asepsia, o versículo seguinte, o versículo 17, ele dá uma dica sobre o que deve fazer você. Aprenda a fazer o bem, é o que está aí no versículo 17. Atende à justiça, repreende ao opressor, defenda o direito do órfão e pleiteia as causas das viúvas. Então aqui que eu chamo de preventivo, faz asepsia e ao invés de ficar fazendo mal, ao invés de ficar se contaminando, o que você tem que fazer? Aprenda a fazer o bem. Fazer o bem não é uma inclinação natural sua. Fazer o mal é. Fazer o bem não. Para as pessoas, você sempre procura fazer o bem para você. Agora que faça o bem para as pessoas. E isso você tem que aprender. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você tem que aprender a fazer o bem. Esse é o preventivo. Se você se lava, se você se purifica, se você tira as coisas ruins do seu coração, os seus atos, toda a maldade, você foge dessas coisas e você começa a aprender a fazer o bem, você começa a pleitear a justiça em tudo. Isso não é justo. Vou lá para os meus filhos repartir, eu gosto mais desse filho, eu vou dar 4 pães de queijo, para o outro que eu não gosto muito, vou dar só 2 pães de queijo. Aprender a ser justo, aprender a direcionar, repreender ao opressor. Viu crianças brigando? Não, queridos, isso não é legal, para, ele é teu amigo, vem cá. Eu já vi gente que estimula a briga, lá, vamos ver quem é mais forte, cospe primeiro. Eu vi isso em Minas Gerais, os meninos punham a mão na frente do outro, quem for mais forte, cospe primeiro, era só para provocar. O outro cuspia e tirava a mão, acertava na cara do outro, aí já o pau estava laçado. E aqui diz que você tem que repreender ao opressor, lutar pelo desfavorecido, defender o direito do órfão e pleitear as causas da viúva. Então, se você quer ir para o caminho do altar, a sua vida quer estar no altar, você precisa trabalhar com asepsia espiritual e com os preventivos. Quarto lugar, o caminho do altar acontece quando você aceita o convite bondoso, amoroso, querido, generoso de Jesus, do Messias. Porque esse texto diz assim, vinde e arrazoemos. Quando a gente lê na entonação, ai de vós, é uma indignação. Mas quando o profeta chega
falando de Deus. Vinde, vamos conversar. O que você tem? Eu quero ajudar você, quero te entender. Vinde e arrazoemos, vamos bater um papo inteligente, porque arrazoar é isso, não é uma coisa emocional, não é uma coisa espalhafatosa, é uma coisa inteligente, racionalizada. Vem conversar, senta aqui um pouquinho. E amados, aqui a gente precisa melhorar isso na nossa postura, porque às vezes a gente fica esperando, inclusive dos nossos filhos que são mais novos, eles que fizeram alguma coisa errada, eles que vêm me procurar. Para, você é grandão, você é maduro, vai lá e procura o teu filho, que ele não entende, ele é mais novo que você supõe que você é mais maduro que ele. Então se criou barreira, não espera o seu filho te procurar, vai lá, filho, o que aconteceu? Vamos cá, vamos dar uma caminhada, vamos tomar um sorvete com o pai, vamos bater um papo, vamos conversar, vamos arrazoar. Vinde. Ele chama. Que gostoso ouvir de um Deus que olha para um mundo cheio de chagas, um mundo doente, com hematomas, e diz: vinde, eu quero me aproximar de você. Existem alguns vindes nas Escrituras Sagradas, e outro que a gente conhece muito bem é aquele de Mateus 11, 28. Ó, vinde a mim, os cansados e sobrecarregados. Quem disse isso? Jesus. O profeta messiânico estava falando numa profecia acerca do Messias Jesus. Vinde, arrazoemos. Mas além da palavra vinde, chamando para conversar, ele diz: ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que eles sejam como vermelhos carmesim, eles se tornarão como a lã. E a ideia aqui, meu irmão, é a seguinte: ainda que, vamos lembrar de ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Salmo 46, ainda que a terra trema e os montes se abalem no seio dos mares, todavia eu confiarei no meu Senhor. Ainda que. Abacuque, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, todavia eu confiarei no meu Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como o vermelho, maravilha, eles se tornarão como a neve. Ainda que eles sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão como a lã. E eu queria dizer para você, meu irmão, que não existe condição tão ruim que Deus não possa consertar. Não existe causa tão perdida que Deus não possa resolver. E não existe situação tão miserável e desgraçada que Deus não possa reverter e transformar. Por fim, se o caminho do altar passa por esse convite amoroso do Senhor Jesus, o caminho do altar passa pelas escolhas pessoais. Meu irmão, escolher fumar é sua decisão. Escolher roubar é sua decisão. Escolher mentir é sua decisão. Escolher se drogar é sua decisão. Escolher arrumar um amante ou um amante é sua decisão. Escolher se prostituir, colar, mentir é sua decisão. Por isso que aqui entra a abordagem dos versículos 19 e 20. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Se você for fazer uma análise gramatical do ser, dentro das várias características das análises, ele poderia ser entendido aqui como uma condição, uma conjunção condicional. E aqui Deus oportuniza, Ele convida e diz: se você quiser, está aqui. Se você escolher me ouvir, me obedecer, vocês vão ser bem-sucedidos, vocês vão ser abençoados. Mas se você decidir ser rebelde, bater o pé, fechar o punho, erguer o punho, serão devorados à espada. A escolha é sua. Uma palavra para os pais sempre trabalharem com os filhos. Eu vejo muitos pais tendo problema com seus filhos, principalmente adolescentes e jovens. E tem aqui pais e filhos. Eu vou dar um recado bem direto para vocês. Aprenda a trabalhar com seus filhos com ônus e bônus. Porque os carinhas, eles querem ter só o bônus. É legal ter bônus. Quero ter casa boa, um quartinho legal. Quero ter dinheiro na minha mesada. Quero ter comidinha na mesa, roupa passadinha, limpinha, cheirosa.
eu quero que o meu pai me faça isso, me leve para... Isso é bônus. Mas e o ônus? Ah, rapaz, aí não. Então, filho, a escolha é sua. Aqui em casa você tem todos esses bônus. Se tiver esses ônus. Acabou, meu irmão. Não fica com esses problemas com o seu filho. Explica para ele, é ônus e bônus. Só bônus. Qual lugar da vida que você só tem bônus? Chega numa empresa e fala assim, ó, patrão, eu quero só ter bônus, eu não quero ter obrigação, eu só quero o meu salário. Ninguém vai te receber, meu irmão. Vai estudar para você ver, eu quero só ter bônus, nota boa. Se você não fizer prova, fizer trabalho, esse é o ônus. Tudo na vida tem ônus. Trabalhe isso na mentalidade do seu filho desde criança. Tem caminho, mas vai arrumar, filho, é isso aqui. Vai ajudar a passar, vai ajudar a lavar a louça, vai limpar o cocô do cachorro que fica esparramado. E você que quer esse cachorro, então se cuida dele. É bônus e ônus. Facilita tudo, meu irmão. O caminho do altar tem escolhas. E essas escolhas estão aí. Se quiser o melhor, está aqui. Me ouvides? Vocês vão desfrutar das coisas boas. Meu irmão, quantos já ousaram obedecer e não experimentaram o que Deus está prometendo aqui? Eu sou prova disso. Quanta coisa boa Deus faz na nossa vida. Agora, quando a gente desobedece, tudo dá errado. O caminho do altar passa então, meu irmão, para esta visão clara do que Deus pensa. O caminho do altar requer de você uma análise constante do seu interior, para ver se a sua religiosidade está compatível. O caminho do altar necessita de uma asepsia constante e de preventivos para você não se contaminar, endurecer, embrutecer, empedernir o seu coração. O caminho do altar transita pelo convite amoroso do Messias. Vinde, vamos conversar, vamos tratar o assunto, vamos ficar com essa pendência por resto da vida, meu irmão. Sara isso, vem conversar. E não tem nada ruim que eu não possa consertar. É isso que o Senhor fala. O caminho do altar requer escolhas. E escolhas acertadas vão te aproximar do altar de Deus. Vamos colocar em pé. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer ao Senhor porque em Jesus eu vejo tudo isso acontecendo. Jesus viveu no altar. E Ele fez aquilo que o Senhor pensa, aquilo que o Senhor ensina. Jesus, através das suas práticas espirituais, Ele demonstrava coerência entre a expressão e o coração. Jesus, nas suas jornadas interiores e espirituais, buscando ao Senhor em oração, precavia-se de toda a imundícia, de toda a sujeira do mundo, para permanecer sempre de forma séptica diante do Senhor. Jesus, Ele fez o convite para conversar, para se aproximar, para ir até Ele. E Jesus fez a escolha certa de fazer a vontade daquele que o enviou. Que seja esse o desafio de cada um de nós, como povo do Senhor. E assim, nossa vida esteja no altar. E com essas dicas práticas, cada um possa estar no caminho do altar. É a nossa oração no nome muito querido do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar.